Bom, nesse primeiro vídeo, antes de ir para os exercícios da lista, eu vou fazer um resumo assim, bem devagarzinho, do movimento retilíneo, né, passando pelos vetores, né, que é as três dimensões, né, o I, J e o K, que são os versores, que são os vetores unitários, né, para entender a importância disso, né? Mesmo que você já saiba alguns conceitos, vamos evoluindo assim bem devagarzinho para a gente ver a importância. Porque, por exemplo, a gente vive num mundo de três dimensões. Então, é claro que aquela física do ensino médio não explica, por exemplo, um movimento real, digamos assim, de um projétil, entendeu? Porque aquele projétil ele está num mundo em 3D, né? E na física do ensino médio a gente trata só do movimento em uma dimensão, entendeu? Tanto que a gente nem usa x, y e z. Na fórmula, por exemplo, do espaço, a gente usa S igual a SO mais VT. Aqui no ensino superior, a gente vai ver que vai ter o espaço de x, o espaço de y e o espaço de z, né? Bom, e aí depois desse resumo, a gente faz até o quarto exercício, né, que é o que você me pediu lá do dardo. Porque o exercício do 1 ao 4, eles são bem didáticos, então é bem legal a gente fazer eles. E aí depois eu seleciono mais algum da lista para que eu achar interessante para você estudar. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo movimento retilíneo. Movimento retilíneo. Bom, movimento retilíneo, vamos começar pensando em uma dimensão só. Então, pensando em uma dimensão, qual que é a coisa mais básica que existe? Velocidade média, certo? Então, velocidade média sempre vai ser delta S, né, sobre delta T. Só que vamos tratar do movimento retilíneo na dimensão x. Então, vamos pensar aqui no eixo x. Vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, como a gente está tratando do eixo x, vamos colocar ΔX sobre ΔT. O ΔT ele nunca vai mudar. Aqui pode mudar, aqui em cima. Pode ser ΔX, ou ΔY, ou ΔZ. Aqui o tempo vai ser igual para as três dimensões. O tempo ele é como se fosse o que manda nas três dimensões. Então ele sempre vai ser o mesmo. Tanto que a gente vai ver no exercício 2 lá, né, que ele quer saber a velocidade média durante os 10 segundos. Aí, nesses 10 segundos, a gente vai dividir pelos espaços nas três dimensões, em I, J e K, né? Então, aqui vai mudar, mas o ΔT continua sempre o mesmo. E aí, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, uma partícula, né? Por que partícula? Porque a gente sempre vai tratar no ensino superior as coisas como partícula. Porque tudo, por exemplo, você pega um carro. O carro ele é composto de milhões e milhões e trilhões de átomos, né? E a física, para ela entender o universo assim, de uma forma mais aprofundada, ela tem que trabalhar com partículas. Por exemplo, num colisor de partículas, lá o LHC, entendeu? Que fica lá na Europa e tal. E as partículas, elas vivem num mundo de três dimensões, entendeu? Por isso que a gente vai estudar X, Y e Z. Então você vai ouvir bastante o termo partícula, que é uma coisa, um termo genérico para tratar de qualquer coisa que existe no mundo real das três dimensões. Então vamos imaginar uma partícula, que ela sai aqui do zero x em metros, né? E vai parar aqui no 3. Ela andou para cá. E ela começou aqui no T0. O T0, no ensino superior, a gente sempre considera como sendo 0 segundos. E termina aqui vai em T igual a 5 segundos. Tempo final. Então, qual seria o ΔX dela? O ΔX vai ser o X final menos o X inicial dela. Sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aqui, como o tempo inicial geralmente, né, quase sempre é zero, a gente deixa aqui embaixo só T mesmo. Entendeu? Então, aí essa formulinha ela vai virar, essa equação vai virar que velocidade média é igual a x menos x0 sobre t, né? Então, aqui no caso da nossa partícula seria a velocidade média é igual a
3 metros menos 0 metros sobre 3 segundos menos 0 segundos, que é igual a... 5 segundos, né? 5 segundos. Então, 3 sobre 5 metros por segundo seria a velocidade média dessa partícula. Note que aqui a gente não está se preocupando com se ela está variando de velocidade aqui no meio. A gente está calculando só a velocidade média. E vamos tratar então que não há aceleração. Então é um movimento retilíneo sem aceleração. Se a gente está tendo a premissa de que não tem aceleração, a gente pode desconsiderar aqui velocidade média e tratar só como velocidade, entendeu? Velocidade é igual a x menos x0 sobre t. Entendeu? Vamos supor que a velocidade é constante todo o caminho, então esquece, não é velocidade média, é a velocidade universal, instantânea dessa partícula. Passando isso daqui para cá, a gente tem a primeira equaçãozinha, x menos x0 é igual a vt. Se eu passar esse menos x0 para cá, trocando o sinal, fica x é igual a x0 mais vt. Essa seria a formulinha do espaço, né? Do espaço, no movimento retilíneo uniforme, entendeu? Sem aceleração. Com uma velocidade constante. Então, vou colocar aqui velocidade constante. E aí, interessante, porque no ensino médio, como a gente não trabalha com x, y e z, a gente pega e coloca isso daqui de uma maneira universal. Fica S é igual a SO mais VT, que é aquela formulinha do sorvete, né? O pessoal decora essa fórmula usando sorvete. É a equação do espaço de um movimento retilíneo a uma velocidade constante. Beleza. Agora vamos pensar no movimento... vamos colocar agora no nosso estudo a aceleração. Só que vamos tratar de uma aceleração constante. Constante. O que isso significa? Significa que a velocidade vai aumentando uniformemente, por isso que chama movimento uniformemente variado, certo? A velocidade vai aumentando constantemente, ou diminuindo, se ele estiver desacelerando. Então vamos pegar um gráfico genérico aqui de velocidade em metros por segundo em função do tempo, em segundos. Então vamos supor que a partícula sai daqui com velocidade v0 e aumenta a velocidade. Sai aqui v0, vai aumentando até chegar aqui na velocidade final v. Aqui é o tempo final e aqui é o t0, que no caso é zero também. E aí, se a gente pegar e analisar o que a gente estava vendo antes, o que seria a velocidade média? Que seria a gente pegar, somar a velocidade final com a velocidade inicial e dividir por 2. A velocidade média estaria aqui no meio, né? Só a título de curiosidade. Bom, vamos então escrever a fórmula da velocidade, da aceleração. E como ela é constante, não vamos nem colocar a aceleração média, vamos colocar só a aceleração. Bom, vamos colocar a aceleração média só para entender de onde que vem. A aceleração média vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, v menos v0, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo inicial é sempre zero, então já vamos colocar aqui só t. E aí a gente tem a famosa equação da velocidade no movimento uniformemente acelerado. Passo o t para cá, fica... Agora, como a gente sabe que a aceleração é constante, vamos colocar só a aceleração. Porque a aceleração vai ser igual em qualquer tempo que você pegar essa partícula. Então fica a vezes t é igual a v menos v0. Vamos passar esse v0 para cá trocando o sinal, então fica v é igual a vo mais at, né? Que é a famosa equação da velocidade no movimento uniformemente variado do ensino médio, certo? E aí, no caso aqui, como que a gente pode tratar aqui no ensino superior? A gente está tratando no movimento retilíneo em uma dimensão, só na x, então coloca aqui, ó, vx. v0x, entendeu? Então é isso. É a mesma coisa, só que de uma maneira mais aprofundada, certo? E aí, daqui a gente pode tirar a equação do espaço, né? Que a gente vai pegar essa equação aqui que a gente tem, e aqui no lugar do v, a gente vai jogar
essa velocidade média, que essa velocidade média aqui é v menos v0 dividido por 2. Se a gente pegar isso daqui e jogar lá no slide anterior aqui nessa velocidade, a gente vai ter a equação do espaço no movimento, fazendo alguns ajustes matemáticos, né, a gente vai ter a equação do espaço a uma velocidade constante, que vai ser x é igual... Na verdade, no ensino médio é S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui, como a gente está trabalhando só na dimensão x, vai ser x é igual a x0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, entendeu? A gente passa isso daqui, faz algumas modificaçõezinhas. No lugar da velocidade, usa a fórmula da velocidade média e sai isso daqui. E se a gente somar essa daqui, essa equação aqui, com essa daqui, substituir, a gente consegue ainda uma terceira, que é a equação de Torricelli, que é bem famosa. Que daí, no caso, é v ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, seria no ensino médio, né, o deslocamento. Mas como aqui a gente está trabalhando com a dimensão x, o ΔS vai ser x menos x0. Então, bom, eu acho muito bonito essa passagem aqui dessas duas aqui para a equação de Torricelli. Eu acho muito linda essa equação aqui. E onde que ela é usada? Ela é usada quando o exercício não te fornece o tempo. Tá vendo? Ó, não tem tempo aqui nessa variável. Ó, aqui tem o tempo e aqui tem o tempo. Aqui na equação de Torricelli não tem o tempo. Só tem a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração. E aí você pode descobrir o espaço, ou você pode descobrir a aceleração, dependendo do que o exercício te dá. Então, eu acho muito, muito interessante. Então, tá vendo que as coisas que a gente vê no ensino médio, a gente está voltando a ver agora, só que analisando uma dimensão, né? Uma coordenada. Bom, e aí só a título de curiosidade, eu vou falar rapidamente de derivada. A derivada é o seguinte, imagina um gráfico do espaço pelo tempo, vai. Vamos fazer primeiro para achar a velocidade. Então vamos colocar aqui x em função de t e o tempo. Então imagina que uma partícula está fazendo esse movimento aqui, vai, aqui. Se a gente pegar, por exemplo, e quiser saber a velocidade média, a gente não vai fazer velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT? Beleza, então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o x, vamos supor que ela foi daqui, desse ponto, até esse ponto aqui. A gente vai pegar aqui o tempo final, aqui o tempo inicial, velocidade, x final e x0 aqui. Então, a gente vai pegar e fazer... Vamos pegar aqui, vai. Vamos achar um triângulozinho aqui. X sobre ΔT. O x vai estar aqui, ó. X e o x0 vai estar aqui. Então, você concorda que vai ser aqui, ó, ΔS sobre ΔT? É um triangulinho aqui, ó. Um triangulinho. Quando a gente divide o cateto oposto sobre o cateto adjacente de um certo ângulo, a gente não tem a tangente desse ângulo. Então, se a gente for diminuindo, vamos pegar agora uma velocidade mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho. Vamos pegar o t e vamos trazendo ele mais pertinho, até que isso daqui tenda a zero, a gente vai ter uma expressão que é isso daqui. Velocidade em função do tempo é igual o limite com o ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT, entendeu? Isso daí vai nos dar a velocidade instantânea. Aqui a gente tem a velocidade média, só que quando a gente vai diminuindo, a gente vai pegando a velocidade instantânea, porque o ΔT está tendendo a zero. E aí, o que vai ser isso daqui? Tangente de θ vai ser uma reta tangente à curva. Então, a velocidade aqui, por exemplo, instantânea, seria aqui, ó, esse ângulo, essa reta, aqui essa reta, sempre vai ser tangente, ó. Aqui a velocidade está diminuindo, tá vendo? E aí, então, a velocidade a gente pode também considerar a velocidade instantânea tangente de θ, a título de curiosidade, entendeu? Não se preocupa muito com esse detalhe matemático, porque para essa lista de exercícios especificamente não é tão importante.
Então, tendo noção de limite, a gente pode ter... Ah, e também da aceleração também. Se você pegar a aceleração, também vai ser o limite, entendeu? Se você pegar um gráfico de velocidade, você faz o limite, você acha aceleração, entendeu? Então, a gente vai usar derivada no primeiro exercício, né? Só que daí vai ser a regra do tombo. A regra do tombo é bem facinho. Então, por exemplo, você tem 2t ao quadrado. Se você derivar isso daqui, chama a regra do tombo porque você joga esse 2 para cá, aí fica 2 vezes 2, né? Vezes t, aí você tira 1 dali, 2 menos 1, que daí dá 1. Aí fica 4t, entendeu? Essa é basicamente o que a gente vai usar nessa lista de exercícios. Então vamos evoluir mais um. Então, eu estou passando rápido porque eu imagino que você já deve ter estudado isso. Eu estou só dando uma revisada para a gente ir avançando. E aí, uma coisa que é muito importante, assim, só para deixar registrado, é que, como a gente está falando de aceleração, vamos falar um pouquinho da aceleração. Aceleração da gravidade. Que ela é importantíssima. E no caso, a gente está trabalhando agora, em vez do eixo X, a gente está trabalhando com o eixo Y, né? G. Que é G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aceleração sempre metros por segundo ao quadrado. Lógico, né? Aqui, ó, aceleração. Delta V sobre delta T. Delta V, que é em metros por segundo, sobre T, que é em segundo, por isso que dá metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é uma aceleração constante, que tem sentido para baixo, né? E tem sentido para o centro da Terra. Se aqui é a Terra, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Então, se tem alguém aqui nesse lugar do planeta, a gravidade está para baixo. Nesse lugar aqui do planeta, a gravidade está aqui para o sentido do centro. Sempre para o centro. E ela é uma aceleração muito importante, por exemplo, quando a gente for estudar um projétil, certo? Então, a gente sempre vai trabalhar, então, ela já é constante por natureza, né? E nesses exercícios da sua lista, também a gente sempre vai trabalhar com aceleração constante. Beleza. Então, só para dizer tipo, a importância da aceleração da gravidade. Vetores. Vetores é o seguinte. Vamos agora imaginar o mundo em 3 dimensões. Não, vamos começar com 2 dimensões. Antes a gente tinha a x e agora a gente tem a y. Então vamos imaginar uma partícula andando nesses dois eixos. Então você vai ver que ela vai fazer isso daqui. Imagina que ela está, por exemplo, num plano, na tela da TV, desse que você está assistindo agora. A gente vai ter, por exemplo, vamos supor que isso daqui descreve o trajeto. Essa partícula não vai ter só trajeto aqui no eixo X. Vamos supor que aqui é, 3 e aqui 6. Ela também andou aqui, ó. Ela andou esse tantinho aqui, ó. Ela tem um delta Y, que seria y menos y0, né? Aqui y e aqui y0. E aqui o x e o x0, que é o delta x. Então, já começa a ficar mais complexo. Se você coloca uma terceira dimensão, por exemplo, z, imagina uma partícula andando aqui no meio, ela vai ter também um delta z, claro. Ela vai ter aqui, por exemplo, aqui, ó, um delta z. Então, assim, a gente simplesmente está saindo daquela teoriazinha básica da física do ensino médio e está entrando no mundo real, que tem 3 dimensões, certo? E para a gente trabalhar com essas 3 dimensões, a gente precisa entender bem o conceito do que é um vetor. Então, vamos desenhar aqui. E também uma coisa importante também. Vamos pegar só aqui no eixo x e no y. Quando a gente vai pegar e desenhar um vetor no eixo x e no y, então vai ser mais ou menos assim. Ó. X, y. Vou desenhar esse vetor aqui. Ó. Vamos supor que a partícula está numa trajetória e passa aqui. Eu quero fazer esse vetor aqui que representa o espaço. Vamos colocar aqui x, x em metros. Desculpa, y em metros. Então eu quero esse espaço aqui, ó. Eu vou colocar um vetor R. Esse vetor R, ele tem a dimensão no eixo x
Então, R de x, e ele tem também o R de y. R de y, certo? Então, aqui eu posso chamar de, vamos supor, AX, e aqui de AY. O que seria esse A? Seria o tamanho, a dimensão, por exemplo, 3 metros. Então, aqui eu tenho a grandeza escalar. Então, quando é um número, por exemplo, 3, só o 3, isso daqui vai ser o meu escalar. Só que, como a gente está trabalhando com um vetor, então vamos deixar isso daqui mais rebuscado. Vamos colocar, por exemplo, x, y, mesma coisa, o mesmo vetor R. Só que agora a gente vai chamar isso daqui de AX, aqui a gente vai chamar de AY, né? AY. E aqui eu vou colocar um vetorzinho unitário, chamado I, que é o que a gente chama de versor. A gente faz um acentozinho circunflexo aqui no I, e vamos colocar um vetorzinho J aqui também. Esse vetorzinho I e J, eles são chamados de versores. Versores. Por quê? Porque ele tem tamanho deles, tamanho é igual a 1. Por que isso é importante? Porque eu posso pegar um número escalar, por exemplo, vamos supor que aqui é 5 metros. Aqui o R, aqui é 5. Eu pego esse escalar AX, que é igual a 5, e multiplico por Izinho. Aí significa que eu tenho um vetorzão de 5 metros. De 5 metros. Né? Na mesma direção do Izinho. Então o I está na direção X, o J na direção Y e o Z na direção... e o K na direção Z. Então esses versorizinhos, vamos colocar aqui o Z. Então deixa eu fazer o desenho que tem no livro do Halliday, que é um desenho padrão, que coloca o X aqui, né? X aqui, o Y, na verdade, melhor eu apagar isso daqui para fazer mais embaixo. Opções de ponteiro, cor da tinta, branca. Vou fazer mais aqui embaixo, ó. X, Y e Z. Então eu vou chamar aqui de X, apontando para cá, Y e Z. E vamos desenhar vamos pegar, por exemplo... bom, então aqui a gente sabe que a gente tem o versorzinho I. Aqui no Y a gente tem o J. E aqui a gente tem o K. Então vamos pegar, por exemplo, um número aqui no X, número 5, 5. Eu pego, prolongo ele para cá, paralelamente ao eixo Y. Aqui eu pego o número 6, 6. Prolongo ele para cá. E aqui eu pego o número 4. Aí eu prolongo ele para cá e prolongo ele para cá. Vou fazer um prolongamento aqui e aqui. Então, eu tenho aqui, ó, esse vetor aqui, ó. Esse vetor ele tem componentes tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. Então, eu posso pegar, por exemplo, falar que aqui no X ele é 5 e no eixo Y ele é 6J e no eixo Z ele é 4K. E aí, quando eu for escrever esse vetor, eu vou chamar ele de vetor R. O vetor R, coloco aqui que ele é vetorial, ele vai ser 5i mais 6j mais 4k. Então, tipo, é simples de tudo, é muito simples, só que é para você ver que esse vetor ele está representado nas 3 dimensões, e a gente usa o i e o j e o k como vetorizinhos unitários. Então, tipo, o desenho não ficou tão bom, mas é muito simples. Você está pegando e substituindo esse vetorzinho unitário. Quando eu multiplico um vetor por um escalar, eu tenho um vetor, por exemplo, o izinho ele é isso daqui, valor 1. Vezes 5, eu vou ter
um grandão, como se tivesse sim 1, 2, 3, 4, 5 izinhos contido nele. Então esse 5i aqui, ele é um vetor 5 vezes maior do que o vetorzinho i, entendeu? Então, é isso. Essa é uma representação e tem... antes de ir para o exercício... Bom, e a outra representação... Deixa eu apagar, então. A outra representação seria o que a gente chama de representação polar. Que a gente vai representar esse mesmo vetor, né? No caso aqui o R, só que usando o ângulo. Então, como que seria? Faz para apagar tudo. Espera só um pouquinho. Isso. Bom, aí vamos pegar que chama-se representação polar. Representação polar. Representação polar, vamos pegar só aqui no eixo x e no y. X e y. Vamos pegar aqui e desenhar o mesmo vetor R. E vamos falar aqui, ó. Se eu tiver o valor desse R, o valor que a gente chama de módulo, como que a gente acha o módulo? Pitágoras. Não é um triângulo aqui, ó, retângulo? O módulo vai ser esse daqui ao quadrado, mas esse daqui ao quadrado é igual a esse daqui ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual... vamos colocar aqui, vai, x ao quadrado mais y ao quadrado. X seria essa distância e o y seria essa distância. R é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse daqui é Pitágoras. Qual seria a forma bonitinha de escrever? Vamos colocar aqui Rx e aqui Ry. Então, quando a gente quer saber o módulo do vetor R, a gente escreve assim e coloca. Ele é a raiz de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Então, se eu tenho um módulo de R e eu tenho o ângulo que ele faz, por exemplo, com o eixo x, tenho, por exemplo, esse ângulo θ, eu já tenho todas as informações que eu preciso, não preciso de mais nada. Se eu tenho o módulo e o ângulo, eu tenho a representação completa de um vetor, entendeu? Esse ângulo aqui, como que eu acho ele? Bom, eu sei que se eu pegar RY sobre RT, né, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, eu não tenho a tangente de θ. Tangente de θ é igual a RY sobre RX, certo? Então eu falo que θ, ele é o arco cuja tangente, né, é igual arco cuja tangente é igual RY sobre RX. Na calculadora você vai usar o tangente a menos 1, que é o arco tangente, certo? Então, se, por exemplo, se eu pego isso daqui, faço isso daqui e deu, sei lá, 0,3, eu vou na calculadora lá, coloco tangente a menos 1 de 0,3. Eu vou achar, a calculadora vai me dar o ângulo, certo? Bom, então é isso. Essas duas formas de representar um vetor. Bom, então agora vamos propriamente para o movimento em 2 e 3 dimensões, né? Deixa eu apagar aqui. Certo. Então, agora a gente simplesmente vai usar aquelas equações lá do espaço, né? Essa daqui, ó, do espaço e da velocidade, né? Da velocidade a gente vai usar agora em 3 dimensões. O que seria isso? Resumindo, seria isso daqui, por exemplo. Da velocidade média. A velocidade média não é ΔX sobre ΔT? A gente vai fazer ΔX sobre ΔT para todas as dimensões. Então a gente vai chamar de velocidade, né? Vetor velocidade. Vai ser o V de x i para o eixo x mais V de y j para o eixo y mais V de z k para o eixo z. Então, tipo, é banal, entendeu? Aqui a gente pode pegar e escrever também usando isso daqui, ó, ΔX sobre ΔT. Vai ser ΔX sobre ΔT i mais ΔY sobre ΔT j mais ΔZ sobre ΔT k. Então, tipo, é muito óbvio, né? Só que tem que ter cuidado. Por quê? Porque agora a gente está trabalhando com 3 dimensões. Então, o segredo para não errar é fazer com calma.
certo? Então, vamos pegar agora, aqui eu só estou dando um exemplo, né, usando a velocidade, mas vamos começar com calma. Vamos começar com o vetor, esse daqui é o vetor velocidade. Vamos começar com o vetor deslocamento, que é a primeira coisa, se eu não me engano, é o que usa no exercício 2, né? O vetor posição de um íon, é isso, que é o R, a gente chama o vetor deslocamento de R. Então vamos começar. Vamos pegar, por exemplo, aqui, uma partícula. Tá, vamos pegar, deixa eu desenhar. X, Y e Z. Eu tô fazendo bem rápido só pra gente já ir logo pros exercícios, tá? Mas é importante prestar atenção. X, Y e Z. Então, imagina uma trajetória que a partícula está fazendo isso daqui, Em um determinado ponto da trajetória dela, ela está aqui, Vamos chamar no X aqui de 3 metros. No Y de... Não, para ficar mais legal, vamos pegar e usar aqui atrás do eixo Y. Vamos colocar aqui menos 2. Menos 2 metros. Menos 2. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar aqui, Menos 2. E no eixo Z, vamos colocar 1. Beleza. Então, vamos supor que a gente chegou nesse ponto aqui. Só que essa partícula estava fazendo uma trajetória totalmente assim, E no instante T, ela está aqui nesse ponto. Então, nesse ponto, ela tem um vetor espaço, que é o vetor R, entendeu? Então, esse vetor, a gente vai colocar ele aqui na origem e vai traçar ele até aqui, Esse vetor, vamos chamar ele de R, a gente vai escrever ele do jeito mais simples possível. No X aqui não é 3, então o nosso X é 3, o nosso Y é menos 2, e o nosso Z é 1. Então vamos escrever ele aqui, Esse vetor aqui, espaço, nesse instante, ele vai ser 3 metros. E aí é importante deixar bonitinho assim, Coloca entre parênteses, abre o parênteses, coloca em metros e coloca o versor, que no caso aqui é o X, o Y. Mais, eu aconselho deixar sempre o sinal aqui dentro do parênteses. Aqui não é menos 2, então mais menos 2 metros, fecha parênteses, J, mais 1 metro K. Então, isso que eu acabei de escrever aqui é a representação desse vetor aqui. Aqui não está dando para ver muito bem. Deixa eu trocar a cor aqui, vamos colocar amarelo. É esse vetor aqui amarelo. Então, esse vetor, a base dele está aqui, Está aqui nesse eixo e aqui no eixo Y. Certo? Bom, então, é só uma forma de você escrever esse vetor usando as 3 dimensões. E um jeito de escrever isso aqui simplificado é isso daqui. É simplesmente você escrever xy mais yj mais zk. Onde esses valores aqui, que estão aqui dentro, são os escalares. Isso daqui e isso daqui, x, y, z, eles são os escalares. São os números escalares. São os valores, 3 metros, menos 2 metros, certo? E o que é o vetor? O vetor é esse daqui, I, J e K, que é o vetorzinho. Então, por exemplo, vamos pegar esse daqui, XI. Esse XI é esse vetor aqui, vamos pegar aqui em vermelho. Cor da tinta, vermelho. O XI é esse daqui, Seria esse vetor aqui, vermelho. Vamos pegar agora outra cor, azul. YJ. O YJ é esse vetor aqui, paralelo ao eixo Y. E o último vetorzinho, vamos pegar aqui, roxo. Esse vetor aqui roxo é esse daqui pequenininho.
a somatória deles todos dá esse amarelo que está aqui no meio, que é o R, certo? Beleza, isso daqui é para a gente representar uma posição. E como que a gente representa agora um deslocamento? Simples. A partícula não está andando nessa trajetória louca aqui que eu desenhei. Vamos pegar agora que ela saiu desse ponto aqui e foi para esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ela tem outro vetor representando ela. Ela tem outro vetor, ó. Vou fazer aqui e vamos pegar aqui. Vamos supor que é esse vetor aqui. Então, ela se deslocou, ela saiu desse R aqui que ela estava, esse aqui em cima, saiu desse e foi para esse outro aqui. Esse outro vetor aqui, esse R2, vai ser de outro jeito que eu vou escrever. Vai ser R2, vamos inventar aqui. Vai, no eixo X, vamos colocar aqui 4. 4 metros e mais. No eixo Y, ó, antes era negativo, agora ficou positivo. Vamos colocar aqui 3. Mais 3 metros e J. E aqui no eixo Z, 0. Ela está aqui no plano que forma com o X e com o Y. Mais 0 metros K. Então, olha que interessante. Ela saiu desse ponto aqui e foi para esse ponto. Como que a gente calcula isso daqui? ΔS. Só que no caso vai ser ΔR. A gente vai querer esse vetor aqui de deslocamento, ó. Esse vetor aqui desse ponto da trajetória para esse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo bem brancão aqui, ó, esse vetor aqui, ó. Esse vetorzão aqui vai ser o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui em cima. ΔR, deslocamento, vai ser ΔX I mais ΔYJ mais ΔZK. E aí, para a gente ver bem esse vetor de deslocamento, vamos já fazer o exercício 2. Exercício 2, onde que está? Aqui, ó, exercício 2. Eu peguei, inclusive, da foto que você me mandou. Exercício 2 é facinho de fazer. Usando isso que a gente acabou de aprender agora. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Isso que a gente acabou de fazer. Isso aqui. Bom, o vetor inicialmente, o vetor posição de um íon é inicialmente 5i menos 6j mais 2k. E 10 segundos depois, ou seja, se a gente pegasse o que a gente estava vendo aqui, ó, quando ele saiu daqui, desse ponto para cá, não passou um tempo? No caso do nosso exercício, é 10 segundos depois. Cadê? 10 segundos depois passa a ser menos 2i mais 8j menos 2k. Com todos os valores em metros. Pronto, já está fácil também. Na notação de vetores unitários, ou seja, i, j e k, qual é a velocidade média durante os 10 segundos? Então vamos primeiro calcular o vetor de deslocamento, porque ele não quer velocidade média. A velocidade média é igual a ΔR sobre ΔT. É isso que ele quer, a velocidade média. Para isso a gente precisa achar o ΔR. Então vamos lá. É isso. Então não tem jeito mais simples. ΔR vai ser... vamos chamar esse daqui de R2, que ele passa a ser R2 menos R1, que é o inicial. Vamos chamar aqui de 1. R2 menos R1. E aí, a gente tem que ser organizado. Aí que está a questão. Então, vamos fazer bem organizadinho. Vamos fazer bem grandão aqui, ó. ΔR vai ser... Bom, vamos primeiro trabalhar com o I, né, com o eixo X. Qual que é o final? Menos 2. Qual que é o inicial? 5. Final menos inicial. Então, vou abrir um parênteses aqui. Menos 2, menos 5. Fecho aqui o... Esse daqui é o parênteses. Fecho o parênteses. I. Mais. Vou colocar aqui. Parece que a minha correção está diferente. Deixa eu só ver.
Não, tá certinho. Tá certinho, beleza. Menos 2 menos 5. Aqui vamos trabalhar com o eixo y agora. Final menos inicial. 8 menos 5. 8 menos 5 é... desculpa, 8 menos 6, né? 8 menos 6. J. Isso. 8 menos 6J mais final aqui menos 2 e aqui 2. Então fica menos 2 menos 2. K. Tudo isso em metros, né? Em metros. Certo? Então, deixa eu só fechar aqui o... Bom, não precisa colocar em metros agora. Não tem necessidade. Vamos fazer a matemática. Então, ΔR vai ser menos 7 e mais 14J mais menos 4 K, certo? Então, aqui dentro vamos colocar agora aqui, vai metros, 14 metros e metros, certo? Então, esse daqui é o nosso vetor de deslocamento. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que pegar o final de um e o inicial de outro, certo? Beleza. Como ele quer a velocidade média ΔT, o ΔT foi para todas as dimensões. Então, é só eu pegar isso daqui, ó, tudo, e dividir por 10. Se eu dividir por 10, isso daqui vai dar menos 0,7, aqui vai dar 1,4 e menos 0,4, que vai ser o nosso vetor velocidade média. Velocidade média vai ser, aí a gente coloca menos 7 dividido por 10, 0,7. Aí já é velocidade média, metros por segundo. No eixo x, que a gente usa o vetorzinho i, mais 14 dividido por 10, 1,4 metros por segundo. No eixo y, que a gente usa o vetorzinho j, mais... aqui já pode colocar direto, vai, menos... Não, deixa mais, porque a gente coloca o menos em parênteses. 0,4, que é 4 dividido por 10, metros por segundo, no eixo z, que usa o vetorzinho k. Certo? Então a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo coisa bem simples, que é a velocidade média, ΔS sobre ΔT, só que para cada eixo. Certo? Bom, voltando agora, o que eu estava falando? Tá, eu tinha preparado um exemplo de deslocamento, mas esse exercício 2 já fica como exemplo. Pronto. E agora vamos trabalhar agora com a velocidade. Aqui a gente vai ter que fazer uma derivada. Então antes disso, deixa eu esclarecer algumas coisas com relação à velocidade. Então vamos pegar o seguinte. Deixa eu só apagar essa lousa. Apagar todas as anotações. Velocidade, aqui como a gente estava vendo nesse exercício de velocidade média, que a gente acabou de fazer, que foi o 2, vai ser ΔR sobre ΔT. Só que como a gente vai fazer para os I, J e K, né, para esses três, a formulinha da velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT e mais ΔY sobre ΔTJ mais ΔZ sobre ΔTK. De forma resumida, a gente pode falar que a velocidade, né, vamos colocar aqui o vetor velocidade, vai ser a velocidade no eixo x, y, mais a velocidade no eixo y, j, mais a velocidade no eixo z, k. Beleza. Agora, vamos falar da derivada. Se a gente tem uma função de espaço,
A derivada dessa função de espaço em função de t, ela vai ser a velocidade. Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo. Espaço r, vamos colocar aqui, em função de t. 3, inclusive, vamos já fazer o primeiro exercício. Aqui, ó, primeiro exercício. Vamos pegar aqui r. 3,0 t, ó, tá em função de t. No eixo x, menos 4,0 no eixo 4,0 t ao quadrado no eixo y, mais 2,0 aqui. Eu acho que o seu professor errou em colocar esse t aqui, viu? Acho que ele errou. Porque eu estava dando uma olhada aqui no meu Halliday e não tem esse tzinho aqui não. Vou fazer sem e com. Com dá essa resposta sua lá, né? Que eu vi aqui que na foto que você me mandou tem uma resposta aqui, né? 3 metros por segundo I menos 8 TJ mais 2K. Tá correta essa resposta. Só que o problema é que depois ele pergunta o ângulo em relação. E para esse ângulo aqui que está na sua resposta, menos 79,4 ou 101 graus, né? Ele é uma resposta considerando que não tem esse t aqui, ó. Então eu vou apagar e vou fazer do jeito como se não tivesse esse t, como se o seu professor tivesse errado, tá? Porque senão aí a sua resposta estaria errada aqui, esse menos 79,4. Tá? Então vamos esquecer que tem esse t e vamos colocar só 2,0 K. E aí a gente vai derivar, certo? Quando a gente deriva, a gente vai usar a regra do tombo. Aqui, por exemplo, não tem um 1zinho aqui, a gente tomba esse 1zinho para cá. E aí ele fica 0. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então a gente vai ter agora, mudou. Derivando, ó, derivando. A gente muda, vai ser o vetor v, a velocidade. Vai ser, ele vai continuar em função de t, por causa que aqui vai continuar o t, né? A gente vai descer isso daqui, vai ficar 2 vezes 4 vezes t. E aqui vai ficar 0. Então isso daqui vai dar 3 metros por segundo e menos, né? Porque ó, passei esse 1 multiplicando para cá e aí tira o t. Aqui vai ficar 2, passo ele aqui, ó, tombei ele, passo multiplicando, vezes 4,0, vezes t elevado a 2 menos 1, né? Que daí vai virar 1, ou seja, vai virar só o t. J mais, e aí aqui, como não tem t, 0, entendeu? Mais 0 KY. No seu caso aqui, considerando que seu professor colocou o t aqui, ficaria 2, ficaria só o número 2. Certo? Mas vamos fazer zerando, porque daí a gente vai conseguir fazer certinho a letra D que ele pede o ângulo. E o ângulo a gente vai calcular lá a tangente do θ. O arco tangente, né? Que é muito simples. Bom, então cheguei aqui na velocidade, na equaçãozinha da velocidade. Vamos só deixar ela mais bonitinha. Velocidade é igual a 3 metros por segundo e menos 2 vezes 4, 8, né? 8t, aqui faltou 1 metros por segundo, tá? E aqui também, metros por segundo. 8t metros por segundo, J. E aqui, na frente, teria que ter um metro, né? Metro, porque é uma equação do espaço, R em metros. V em metros por segundo, sistema internacional. Mais 0. Então aqui não vamos nem colocar. Então essa é a nossa equação. Não, vamos colocar para saber que tinha antes que a partícula estava andando nas 3 dimensões, usando os 3 eixos, porém o vetor velocidade dela está contido apenas no x e no y. Certo? Essa é a interpretação. Mais 0 metros por segundo K. Beleza. E aí, a única lugar onde sobrou a variável t é aqui no meio, certo? E aí na letra B, né, qual a velocidade v do elétron? Na noção de vetores unitários. Beleza, matando. Quanto vale Vt no instante t igual a 2 segundos? Ora, substitui aqui no t. V em 2
vai ser 3i menos, no lugar do t coloca 2, 2 vezes 8, 16, j. E só isso, né? No seu caso, seu professor teria deixado 2, então ficaria mais 2k. Mas aqui está 0, então essa daqui é a resposta. Certo? Bom, beleza. Agora, ele pergunta na notação de vetores unitários, está aqui, e como módulo. Como módulo, a gente vai usar Pitágoras, né? Que é módulo de V, módulo de V em 2 segundos, né? Então, já vou até colocar o 2 aqui. Módulo de V em 2 segundos é igual. Pega aqui o vetor, né, que é o escalar do eixo x, vamos só para ver. Estaria como se fosse assim, ó. X, aqui. Aqui y. E aqui z. x3, 1, 2, 3. Y menos 16, vixe, estaria lá no fundão. Aqui, ó. Menos 16. Passa aqui o pontilhadinho, ó. Então, esse vetor, ele é esse vetor aqui, ó. É esse vetor que está nesse plano aqui, x e y. Certo? Ele é esse vetor aqui. Aí, ó, aqui vai ser, ó, se eu quero achar o módulo dele, né, por Pitágoras, ó, eu faço esse daqui, ó, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, estou fazendo aqui hipotenusa ao quadrado, já passei aqui a raiz dividindo, ó, passei a raiz para o outro lado. Vai ser 3, ó, esse espacinho aqui, ó, 3 ao quadrado, mais esse valor aqui, ó, que é menos 16, certo? Só que como vai ser ao quadrado, menos 16 ao quadrado, mas no eixo z não tem nada, 0 ao quadrado. Certo? E aí, fazendo essa conta, a gente encontra raiz de 269, não, vai ser só aqui 256 mais 9. Bom, fazendo com a calculadora, a gente tem que esse valor dá 16... O seu, você colocou 16,4, né? Porque você colocou mais 2 ao quadrado aqui. Mas sem considerar esse 2 ao quadrado aqui, dá 16,28. 16,28, se eu não me engano, porque eu fiz faz tempo essas contas e tá meio desorganizado aqui, porque eu só consegui gravar o vídeo agora, porque essa semana tá bem corrida. Bom, eu acho que é isso, 16,28 metros por segundo. Importante, ó, na prova, nunca esquece de colocar a unidade, metros por segundo. Beleza? Certo. Aí, nosso vídeo já está com 53 minutos. Mas vamos lá. Rapidinho. E ele quer o ângulo, né? Aqui a gente acabou de resolver aqui a C, né? Que ele quer o módulo. O módulo a gente acabou de achar aqui, ó. 16,28. Agora ele quer o ângulo aí, ó. Em relação ao sentido positivo do eixo X. Em relação ao sentido positivo... bom, como que é? Bom, o sentido positivo seria esse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário, certo? Então ele está querendo esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar ele de θ. Ora, cosseno de θ, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Menos 16 sobre 3. Fácil. Tangente de θ é igual. Se ele estivesse perguntando no sentido negativo, seria esse outro ângulo aqui, ó, desse lado aqui, que é o suplementar. Somando esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa, com o θ dá 180 graus, entendeu? Beleza, então vamos achar esse θ aqui, ó, menos 16. E outra, né, conceito de tangente, isso daí é do ensino médio, você tem que saber, entendeu? Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Cateto oposto àquele ângulo, ó, cateto oposto ao ângulo θ, é esse lado aqui, que a gente tem a medida aqui, menos 16, sobre cateto adjacente ao ângulo θ, 3. E aí, se a gente fizer isso daqui, claro, a gente não sabe, não consegue, mas se a gente jogar na calculadora, a gente quer o arco tangente, né? A gente quer o arco
tangente, tangente de menos 16 sobre 3. Que isso daqui vai dar mais ou menos o ângulo... Que ângulo que deu? Menos 79, né? Menos 79,4 aqui, né? Então, vamos colocar menos 79. Menos 79 graus. Esse sinal de menos significa que ele está no quadrante aqui, ó, no quarto quadrante negativo, entendeu? É o único significado que ele tem. E aí, o complementar desse daqui, para dar 180, lógico, 101. 101 mais 79, então esse ângulozinho alfa aqui, ó, ele é 101 graus, entendeu? Então depende, se ele estivesse perguntando, ó, sentido anti-horário e sentido horário, né, em relação ao eixo X. Então é isso, muito simples. Bom, como o vídeo está muito grande, tem 55 minutos já, eu vou pausar. Então a gente já fez o exercício 1 e o exercício 2, né? Para a gente fazer o exercício 3 e o exercício 4, que é o que você me pediu, eu vou gravar um outro vídeo. Aí eu posto amanhã ou na segunda-feira. Tá? Por enquanto, agora no domingo, e fica com esse vídeo, né? Estuda por esse vídeo, para relembrando os conceitos básicos, né? Mas assim, resumindo, o que você tem que pensar é o seguinte. É física básica, é física do ensino médio, só que de um jeito mais rebuscado. Você agora está trabalhando com umas 3 dimensões, x, y e z. Certo? Parece que é complicado, mas ó, é muito simples. Eu, inclusive, aconselho a desenhar, tá vendo? Ó, eu só fui perceber que ele queria esse ângulo aqui porque eu desenhei, entendeu? Eu desenhei. Então, desenhando, você consegue visualizar a coisa em 3D. Então, treina também desenhar esse sistema aqui de eixos, entendeu? Então, vai começar um exercício, já faz um rascunho lá, já faz o x, y e z, rapidinho, entendeu? Para você ter noção do que está acontecendo, certo? Então, x, y e z. E aí você começa a desenhar, aí você tem que treinar, que para você fazer um vetor, você tem que pegar as paralelas, certo? Então, é tudo questão de treino. Então, o 3 e o 4 eu vou fazer no próximo vídeo, aí eu posto segunda-feira. Fechado? Então, ó, física básica, só que trabalhando com vetor, ó, trabalhando com dimensão x, y e z. Beleza? Então, por esse vídeo tá bom. Vou fechar aqui.